A China adotará contramedidas firmes e decididas para defender sua soberania e integridade territorial. A presidente de Taiwan disse hoje que o povo taiwanês não vai se curvar à pressão para aceitar o caminho que a China traçou para a ilha. Demonstramos uma firme vontade e determinação de nos defender. Somos capazes de gerenciar riscos com calma e serenidade. A China usou munição real durante exercícios militares perto de Taiwan. Gostaríamos de dizer aos Estados Unidos mais uma vez que a China está de prontidão. O exército de libertação do povo chinês nunca ficará de braços cruzados. Não vamos morder a isca ou nos envolver em demonstração de força, mas ao mesmo tempo não vamos nos intimidar. Taiwan é governada separadamente da China desde 1949 e desde então transformou-se em uma democracia próspera e potência econômica, apesar da falta de reconhecimento oficial como país independente. A ilha, que abriga uma indústria essencial para o cenário mundial, enfrenta tensões crescentes com a China, que a reivindica como parte de seu território, e com os Estados Unidos, que com interesses estratégicos fortalecem cada vez mais seu apoio a Taiwan. Para a China não é exatamente uma questão de retomar o território, mas sim de reafirmar que ele sempre foi seu. Essa rivalidade coloca Taiwan no centro da geopolítica global, com um conflito com a China se tornando uma questão de tempo. Nesse vídeo, dividido em 4 partes, eu vou te mostrar como as coisas chegaram ao ponto que estão, desde o contexto histórico da formação de Taiwan, como a ilha permaneceu tanto tempo sem ser retomada pela China, a relação econômica e o interesse de Pequim e outros países no território, até o momento atual onde as tensões estão cada vez maiores e o conflito cada vez mais próximo. Para entender a dimensão do conflito entre Taiwan e China, é fundamental analisar a desproporção geográfica e populacional entre os dois territórios. Taiwan, com seus 36 mil quilômetros quadrados e 23,5 milhões de habitantes, pode ser comparado ao estado do Rio de Janeiro em tamanho e ao estado de Minas Gerais em população. Em contraste, a China continental se estende por 9,6 milhões de quilômetros quadrados, abrigando uma população de 1,4 milhões de pessoas. Para se ter uma ideia, a China é aproximadamente do tamanho do Brasil, com uma população 6,5 vezes maior. Essa enorme diferença de tamanho e população é um dos fatores que moldam a dinâmica de relação entre Taiwan e China. Taiwan nunca chegou a declarar oficialmente sua independência da China, mas se governa de forma separada desde 1949. Essa divisão começou na Guerra Civil Chinesa, que aconteceu entre 1927 e 1949, e foi uma disputa entre dois grupos, o Partido Nacionalista Chinês e o Partido Comunista Chinês. No final do conflito, os comunistas, liderados por Mao Zedong, saíram vitoriosos e tomaram o controle da China continental, formando a República Popular da China. Já os nacionalistas, comandados por Chiang Kai-shek, fugiram para Taiwan e estabeleceram a República da China, que antes governava todo o país. Desde então, Taiwan funciona de forma independente, mas a China nunca deixou de reivindicar a ilha como parte do seu território. Durante a Guerra Fria, muitos países reconheciam Taiwan como o verdadeiro governo da China, mas isso mudou a partir de 1971, quando a ONU reconheceu a República Popular da China como a única representante legítima do país, porque o governo comunista já controlava todo o território continental e tinha uma população muito maior do que Taiwan. Com a aproximação dos Estados Unidos da China para conter a influência da União Soviética, o apoio a Taiwan na ONU diminuiu. Isso levou à aprovação da Resolução 2758, da Assembleia Geral da ONU em 1971. Essa resolução reconheceu a República Popular da China, o governo comunista na China continental, como o único representante legítimo do país nas Nações Unidas. Como resultado, a República da China, o governo em Taiwan, perdeu seu assento na ONU e foi excluída de outras organizações internacionais. A partir daí, muitos países passaram a reconhecer a República Popular da China como a única China, cortando relações diplomáticas com Taiwan. Mesmo sem ser reconhecida oficialmente como um país independente, Taiwan se tornou uma democracia moderna e uma potência econômica. Enquanto isso, a China continua ameaçando tomar a ilha à força se Taiwan declarar independência formalmente. Apesar de reivindicar Taiwan como parte da China, o Partido Comunista Chinês não tentou invadi-la imediatamente por vários motivos. Primeiro, o país estava desgastado por anos de guerra.
incluindo a invasão japonesa, e precisava consolidar o controle do território continental antes de pensar em outra grande ofensiva. Outro obstáculo era a falta de uma marinha forte o suficiente para enfrentar as defesas do Partido Nacionalista na ilha. Outro fator decisivo foi a intervenção dos Estados Unidos. Com o início da Guerra da Coreia em 1950, os Estados Unidos passaram a proteger Taiwan de uma possível invasão, enviando uma frota para patrulhar o Estreito de Taiwan. Isso impediu que o Partido Comunista tomasse uma ação militar direta. Entre 1950 e 1953, a China ainda estava envolvida na Guerra da Coreia, o que a obrigou a focar seus recursos no conflito e adiar qualquer plano de ataque à ilha. Nos anos seguintes, Pequim fez tentativas de pressionar Taiwan. Durante a primeira crise do Estreito de Taiwan, entre 1954 e 1955, as ilhas Quemoy foram bombardeadas. Já na segunda crise do Estreito de Taiwan, em 1958, os bombardeios se intensificaram, atingindo tanto Quemoy quanto Matsu, mas todas essas tentativas foram sem sucesso. Com o tempo, a estratégia chinesa mudou. Em vez de tentar uma invasão, passou a usar diplomacia e a economia para isolar Taiwan do cenário internacional, o que levou à perda do reconhecimento da ilha na ONU em 1971. Desde então, Pequim tem buscado a reunificação sem recorrer à força, mas as tensões continuam até hoje. Taiwan passou por uma grande transformação política. Até 1987, o país era governado sob lei marcial pelo Partido Nacionalista, quando foi revogada, se tornando uma democracia completa. Hoje, os taiwaneses elegem diretamente o presidente e os membros do parlamento a cada 4 anos. O poder costuma alternar entre dois partidos, o Kuomintang, que busca relações mais próximas com a China, e o Partido Democrático Progressista, que defende maior autonomia e fortalecimento da identidade taiwanesa. Já a China funciona como um estado de partido único, onde o Partido Comunista Chinês controla todas as eleições. O presidente não é escolhido pelo voto popular, mas sim em uma decisão definida pelo partido. Em 2018, Pequim removeu o limite de mandatos presidenciais, permitindo que Xi Jinping permaneça no poder sem prazo para sair. Enquanto Taiwan tem um sistema eleitoral aberto e competitivo, a China segue um modelo autoritário sem eleições livres. Taiwan e China têm uma relação econômica forte, apesar das tensões políticas. A China é o maior parceiro comercial de Taiwan, comprando cerca de 40% de suas exportações, principalmente semicondutores. Muitas indústrias taiwanesas operam na China, enquanto Pequim depende desses chips para impulsionar sua tecnologia. Esses semicondutores são essenciais para uma ampla gama de produtos eletrônicos, desde smartphones e computadores até veículos elétricos e equipamentos médicos. A dependência global desses chips coloca Taiwan em uma posição estratégica, tornando a ilha um ponto focal na geopolítica mundial. Nos últimos anos, Taiwan tem buscado novos parceiros comerciais para reduzir sua dependência da China, enquanto Pequim responde impondo restrições a produtos taiwaneses como forma de pressão. O setor de semicondutores é um ponto central desse embate, com os Estados Unidos aplicando sanções para dificultar o acesso da China a chips avançados. Além da pressão econômica, Pequim tem aumentado suas ações militares na região, principalmente quando o Partido Democrático Progressista está no poder, já que ele é visto como favorável à independência. Em resposta, os Estados Unidos reforçaram seu apoio a Taiwan, elevando ainda mais as tensões. Outros países como o Japão e a Austrália também têm sido importantes na região do Estreito de Taiwan. O Japão, por exemplo, tem aumentado a sua cooperação com Taiwan em áreas como segurança e economia, enquanto a Austrália expressou preocupações sobre as atividades militares da China na região. Esses países compartilham interesses em manter a estabilidade e a segurança no Indo-Pacífico, o que os leva a fortalecer seus laços com Taiwan. Apesar desse cenário, Taiwan continua funcionando como um estado independente na prática, mas sem reconhecimento oficial da maioria dos países. Nos últimos anos, as tensões entre China e Taiwan cresceram por motivos políticos, militares e estratégicos. Desde que Xi Jinping assumiu o poder em 2012, Pequim tem adotado uma postura mais firme em relação à ilha, afirmando que a reunificação é inevitável e sem descartar o uso da força. Por outro lado, o Partido Democrático Progressista, que governa Taiwan desde 2016, defende maior autonomia em relação à China. O atual presidente, Lai Ching-te, é visto por Pequim como separatista, o que aumenta ainda mais as tensões. A eleição de líderes menos favoráveis à reunificação tem alimentado o atrito entre os dois lados. Os Estados Unidos desempenham um papel crucial na crise, fortalecendo sua aliança com Taiwan por meio do aumento de ajuda militar e do envio de representantes de alto escalão. Essas ações têm provocado reações de Pequim, como em 2022,
quando respondeu com exercícios militares simulando um bloqueio à ilha. Nos últimos anos, a China tem expandido suas capacidades militares e aumentado a presença de aviões e navios de guerra ao redor de Taiwan, como forma de intimidação. A importância estratégica da ilha, que controla rotas marítimas essenciais e domina a produção global de semicondutores, torna essa disputa ainda mais relevante. A rivalidade crescente entre China e Estados Unidos transformou Taiwan em um ponto central da geopolítica mundial. Pequim busca evitar que a ilha se aproxime ainda mais dos norte-americanos, enquanto Taiwan tenta fortalecer sua posição internacional para garantir sua autonomia. Os Estados Unidos têm um forte interesse na autonomia de Taiwan por razões estratégicas e econômicas. Além de ser líder global na produção de semicondutores, sua posição geográfica é vital para o controle das rotas marítimas na região. Se a China assumisse o controle, poderia ameaçar o livre trânsito de mercadorias e ampliar sua presença militar na região. Apoiar Taiwan fortalece alianças regionais e preserva a credibilidade dos Estados Unidos como potência global. Se a China tomasse a ilha, países como Japão e Coreia do Sul poderiam questionar o compromisso norte-americano com a sua segurança e se sentir ameaçados, especialmente o Japão, que controla ilhas desabitadas no Mar da China Oriental, mas cuja soberania é reivindicada por Pequim. No campo ideológico, Taiwan representa um modelo democrático dentro da esfera chinesa, tornando-se um ponto-chave na contínua disputa dos Estados Unidos contra o avanço do modelo comunista chinês. As eleições presidenciais de Taiwan em janeiro de 2024, vencidas por Lai Ching-te com mais de 40% dos votos, foram vistas com hostilidade pela China. O novo presidente já havia declarado no passado que Taiwan é um país independente, contrariando a política de uma só China, defendida por Pequim. Em dezembro do mesmo ano, Xi Jinping afirmou que nada impediria a reunificação com Taiwan, ao mesmo tempo em que Pequim realizava novos exercícios militares na região. Com a pressão chinesa aumentando e os Estados Unidos reforçando seu apoio, Taiwan segue no centro de um impasse que pode definir os rumos da geopolítica global. A dúvida que permanece é se a situação seguirá como está ou se o Estreito de Taiwan se tornará o próximo grande foco de conflito mundial.